A atração a seguir é recomendada para todas as idades. Oi, gente querida, graça e paz a todos vocês. Obrigado pela audiência, obrigado por acompanharem o programa Momento de Santidade. Pouco tempo atrás, durante as minhas férias, eu sempre tenho o hábito de leitura, é uma coisa que me acompanha desde pequeno. Eu, além de ler, eu escrevo também. E nas minhas férias peguei um livro do pastor Costa Neto chamado Bem-vindo a Casa. Li o livro, fiquei impactado. O pastor Costa Neto é pastor da CC Videira, uma das maiores igrejas e mais proeminentes igrejas do Brasil. E eu fiquei impactado com aquilo que ele vivenciou e está vivenciando na igreja dele. E eu comecei a orar diante de Deus e pedir uma direção, pedir que o Senhor falasse comigo. E me veio ao coração 12 pontos que eu gostaria de ver vivenciado e elencado na casa do Pai, na igreja do Nazareno aqui em Lages. E eu comecei a trabalhar com a igreja e estou repassando com vocês e compartilhando com vocês com muita alegria, com muito entusiasmo o que Deus tem colocado no meu coração. Eu espero que nesta programação, este 8º ponto, vamos dizer assim, que norteia a igreja do Nazareno em Lages, possa edificar a sua vida também. A visão número 8 da casa do Pai seria um lugar onde as pessoas sabem celebrar com alegria, sem julgamentos e legalismos. Um lugar onde as pessoas sabem e saibam celebrar com alegria, sem julgamentos e legalismos. Antes de eu abordar esse tema, eu queria que você entendesse comigo o que é igreja. A igreja, segundo o pastor Costa Neto, não se resume às 4 paredes. No entanto, muitas vezes as 4 paredes nos ajudam a ser igreja. Sim, a igreja não são as paredes, mas as pessoas que estão lá naquelas 4 paredes nos ajudam a ser igreja. Por quê? Porque a igreja é formada de gente diferente. Esse tem uma história, aquele tem uma história, esse daqui tem uma história, e essas histórias convergem. E a gente tenta viver e conviver com essas histórias, com as diversas formações. Então, igreja é isso. Teologicamente falando, a igreja ela é formada de gente salva, gente que foi comprada, redimida, resgatada pelo sangue do Cordeiro, o sangue de Jesus, pelo sacrifício da cruz. Então, nós que fomos comprados pelo sangue de Jesus, formamos a igreja. Quando é que nós nos tornamos a igreja? Tem gente que fala assim, eu sou igreja em casa. Primeira coisa, você só é igreja com mais uma pessoa. Não existe igreja sozinha, você sozinho. Não existe isso. Você pelo menos precisa de mais uma pessoa. Segunda coisa, nós somos inseridos na igreja mediante o batismo. O batismo nos insere no corpo de Cristo, na igreja universal, na igreja geral do Senhor Jesus. E nos insere também numa igreja local, onde nós somos cuidados, amados, pastoreados. Então tudo isso acontece pelo batismo, que biblicamente, teologicamente é um batismo de imersão em água. Então ali nós somos formados e tornados corpo de Cristo. Isso teologicamente. Igreja significa os chamados para fora. Chamados para fora da onde? Do mundo, do pecado, das coisas erradas. E nós, então, saímos do que é errado, somos tirados de lá e somos transplantados para o reino do Filho do seu amor, que é a igreja. Igreja é isso. Então, teologicamente, a igreja é formada por aqueles que são santificados pela presença habitadora do Espírito Santo. Aqueles que se tornam herdeiros de todas as coisas que estão encerradas na eternidade. Isto teologicamente, falando, vamos assim, de acordo com a Bíblia. Mas, na realidade, e aqui a coisa, ela aperta um pouquinho, na realidade, na prática, a igreja, ela é formada de gente imperfeita. Todos os que estão entre as 4 paredes de um templo são gente imperfeita. Gente que está buscando a perfeição, está aperfeiçoando a sua vida com Deus, a sua vida familiar, a sua vida em sociedade. É gente imperfeita que está em busca da perfeição. Na prática, a igreja ela é formada, e não fique ofendido com isso que eu vou dizer, ela é formada de gente problemática. Mas como assim, pastor? O senhor está pregando contra a igreja? Não.
Eu estou falando o que acontece na realidade. Quando eu, como pastor, olho para a membresia, eu olho para as pessoas que estão ali, eu vejo gente problemática, eu vejo gente que xinga, sim, gente que briga, gente que discute dentro de casa. Eu sei que isso acontece. Não venha com essa conversa fiada, essa conversa mole de dizer que você nunca tem um pé de guerra dentro de casa, que você nunca discute dentro de casa, que você não se descontrola, que você não grita, não fica nervoso. Isso acontece. A igreja é formada de gente que xinga, de gente que briga. A igreja é formada de gente que não se entende com gente. A igreja é formada de gente que não se entende com gente da família. A igreja é formada de gente que não perdoa. Sim, as pessoas falam assim, eu morro, mas eu não perdoo. E está na igreja. É gente que não sabe estender o perdão ao irmão, à irmã, ao pai e à mãe. São verdadeiras trincheiras ou muros construídos de gente que não se perdoa. E quando se perdoa, diz eu perdoo, mas eu não quero relacionamento. É ele lá no canto dele e eu aqui no meu. Isso não é um perdão. Pelo menos não um perdão bíblico. Perdão bíblico é um perdão restaurador de relacionamento, de amizade, de amor. Então você precisa levar isso em conta. A igreja, ela é formada de gente que faz acepção de pessoas. Se aquele fulano tiver, eu não estou. Se aquele for lá para o altar, eu saio da igreja. A igreja é isso aí. A igreja, ela é formada de gente problemática. A igreja é formada de gente que toma remédio. Não sei se você sabia disso. É remédio para pressão alta, é remédio para diabetes, é remédio para dormir, é remédio para acordar, é remédio para dor de cabeça, é remédio para dor no rim. Mas como? Não tem um Deus que cura, não tem um Deus que restaura, um Deus de poder que está ali no meio? Como que toma remédio? Mas toma remédio. É gente que é problemática, que toma remédio, que tem dodói. É gente que chora, não sei se você sabia disso. É gente que ri, chora, ri, tem problemas. É gente que tem lutas. Né? Lutas diárias, problemas diários. É gente que paga boleto, não sei se você sabe, a igreja é formada de gente que paga boleto. Fazem brincadeira dizendo assim que a gente nasce, cresce, paga boleto, paga boleto, paga boleto e morre. Né? Se tem uma coisa que nós podemos dizer é que boleto é uma coisa vencedora, vence no prazo certo, no dia certo. Então o boleto ele já chega vencendo. Né? Então tá lá o boleto. É gente que tem boleto para pagar. É gente que rema para poder chegar no final do mês no azul, vamos dizer assim, não no vermelho, que luta para não ficar devendo, que tenta pagar as contas certinhas. Às vezes não dá. Às vezes não dá, às vezes não chega para pagar tudo, e aí você fala, eu vou atrasar, eu vou negociar essa dívida aqui, vou negociar essa dívida ali. Igreja é isso, é gente que luta, gente que paga boleto, gente que tem problema no casamento, gente que tem problema com os filhos, gente que tem problema no trabalho, gente que não tem trabalho. Tudo isso faz parte da igreja. Gente que não sabe resolver os problemas. Quer ver um exemplo? 3:30 da manhã, não estou exagerando não, 3:30 da manhã, tocou o telefone, pastor, pastor, fala querida, eu estou ligando para o senhor porque eu quero que o senhor faça uma oração por mim, que eu não estou conseguindo dormir. Eu falei, agora eu não consigo dormir. Então é gente que não sabe resolver os problemas mínimos, os problemas básicos, gente que não sabe resolver um problema, uma situação, machucou o dedo, machucou o pé, dói a cabeça, liga para todo mundo, pede oração. Está na igreja. Eu não sei se na igreja onde você congrega é assim, mas eu pastoreio gente desse naipe. Gente que não sabe resolver problemas, os mínimos problemas, tem que pedir ajuda, tem que alvoroçar a igreja inteira. Estão ali. Isso é igreja. Então, teologicamente é uma coisa. Aquilo que a Bíblia fala como ideal é uma coisa, mas na realidade, a igreja que nós pastoreamos, a igreja que nós cuidamos é formada de gente de carne e osso, de pele e osso. Gente que sente, gente que chora, gente que ri, gente que vence também, gente que sabe como resolver os problemas. Enfim, nós temos gente de toda gente de todo tipo. A igreja é formada de gente como a gente, de gente como você e como eu. Gente que se entristece, gente que tem conta para pagar, como eu disse. Desconfie, irmão amado, irmã querida, desconfie dessa gente
que tem essa espiritualidade que quase que a pessoa flutua. Parece que ela nem pisa aqui na terra, tá tudo bem, tá tudo certo, não tem problema, tá tudo correto, tá sempre vencendo. Desconfie disso aí. Quando a coisa é espiritual demais, tem muita coisa encoberta, muita coisa escondida. E não é essa a realidade que nós vivemos, não é isso que nós vivemos. A nossa realidade, ela é bem diferente, é gente que chora, gente que tem problema, não é gente que está nas nuvens. Eu desconfio muito quando a pessoa tá tudo bem, você pergunta como é que você está? Tudo ótimo, tudo às mil maravilhas. Ora, gente que cada 5 minutos é arrebatado, que vai para o céu e não vai não sei para onde. Eu sou cristão há 42 anos. Eu nunca fui arrebatado, nunca fui para o céu e nem pretendo ir tão cedo, se você quer saber a verdade. Estou querendo trabalhar aqui. Aí o cara só tem vitória, o cara só tem bênção, só tem maravilha para contar. E eu fico me sentindo desse tamanho. E eu? Tenho as minhas lutas. Então o que eu imagino como igreja? Eu imagino uma igreja feita de seres humanos para alcançar seres humanos. Seres humanos imperfeitos que vão alcançar outros seres humanos imperfeitos. O que eu imagino? Uma igreja de pessoas mais tolerantes umas com as outras. Gente, pelo amor de Deus, olha o tempo que a gente está vivendo. Você fala uma coisa, o cara se ofende. Você fala aquilo lá, o cara embeiça. A gente precisa de mais tolerância. A gente precisa ser mais tolerante um com o outro. A gente precisa ter mais paciência. Eu falo na igreja, alguém teve paciência comigo. Eu era um cara muito complicado, muito difícil. Mas alguém teve paciência, alguém me amou do jeito que eu era. Alguém caminhou comigo, alguém me ensinou a Bíblia, alguém me ensinou a ser do jeito que eu sou. Alguém teve paciência comigo. Como que eu não vou ter paciência? A Bíblia diz que eu tenho que acolher o débil na fé. Eu tenho que acolher o fraco, eu tenho que saber andar com ele, me relacionar com ele. Nós precisamos criar uma igreja mais tolerante, não aquela igreja que você encosta o cara, aí está todo mundo elétrico. Tenha paciência. Dentro de casa é assim, a esposa fala uma coisa, o marido fala uma coisa, o filho fala uma coisa. Pelo amor de Deus, né? Nós precisamos ser mais tolerantes, ter mais tolerância. Terceira coisa, uma igreja, eu imagino, onde as pessoas são mais misericordiosas e mais dependentes da graça de Deus. Nós temos que ter mais misericórdia. Nós temos que entender que o ser humano ele é finito, que o ser humano é problemático, que ele precisa da graça, ele precisa da misericórdia, como nós um dia precisamos da misericórdia. Nós precisamos, em quarto lugar, uma igreja que leve em consideração as imperfeições humanas sem julgamentos e sem exigências legalistas. Gente, isso aqui é muito importante. Se você quiser uma igreja onde isso não existe, esse legalismo, onde essa cobrança, essa exigência. Dias atrás, nós começamos um trabalho num determinado lugar, um grupo de amor e cuidado. Distribuímos algumas cestas básicas, fizemos um trabalho no final de ano e daquele trabalho surgiu um grupo numa determinada casa. Pasmem vocês, qual foi o medo daquela gente? Mas se a gente for para a igreja, a casa do Pai, a igreja do Nazareno, o que nós não podemos fazer? O que é proibido fazer? Eu disse, nada. Nós não temos regras, nós não temos leis, nós não temos proibições. Como assim? Mas eu vou chegar lá do jeito que eu sou? Sim, você vai desse jeito. Sem imposição de regras e sem legalismos. Quer ver um exemplo? Dias atrás estávamos começando uma reunião de oração, entrou uma determinada pessoa na igreja, não sei de onde ele era, não sei o seu nome, não sei nada, não sei absolutamente nada. E ele entrou, posudo, de terno, gravata, e perguntou, quem é o pastor aí? Eu disse, eu sou o pastor. Aí ele olhou para mim, pastor de calça jeans? Eu falei, sim, é a roupa que todo mundo usa, por que eu não vou usar calça jeans? Não, o pastor não pode usar calça jeans. Falei, opa, calma aí. Lá na igreja onde você congrega, se quiserem botar essa regra, essa lei, você se submeta lá. Agora, não venha trazer o seu legalismo, a sua lei aqui para dentro. Aqui é decência e ordem, mas a gente usa a roupa que todo mundo usa. Fui ajudar uma irmã, cobrir a sua casa, estava eu lá, pegando telha, descendo telha, pegando telha, descendo telha. Chegou um senhor e falou assim, o pastor, me falaram que o pastor está por aí. Aí a irmã falou, ele ali, ó. Aí ele olhou para mim assim e falou assim, de bermuda? Pastor de bermuda? Eu falei, sim, eu estou trabalhando aqui. Mas pastor fazendo esse tipo de trabalho? Eu falei, sim.
Eu sou o primeiro, eu sou o modelo, eu sou o exemplo. Se eu quero que minha igreja sirva, eu tenho que servir primeiro. Eu tenho que mostrar como é que se faz. Não, mas pastor não pode usar bermuda. Eu falei, irmão, lá na sua igreja, no lugar onde você congrega, você use as leis que você quiser usar. Na casa do Pai, nós não temos leis. As pessoas já estão cansadas. Elas já são surradas no seu dia a dia. E eu ainda vou impor leis e regras quando essas pessoas chegam. Não quero fazer isso. Há um texto no Evangelho de Lucas, no capítulo 18, a partir do verso 9, que Jesus ele propõe uma parábola a alguns que confiavam em si mesmos por se considerarem justos e desprezarem os outros. Esse é o moto, é o centro da parábola. Jesus citou a parábola porque tinha gente lá que se considerava justo, se considerava melhor do que os outros. E ele diz então, 2 homens subiam ao templo com o propósito de orar. Os 2 foram ao templo com o mesmo propósito, eles foram orar. Um era fariseu e o outro era publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo. Presta atenção no detalhe. Orava de si para si mesmo desta forma. Ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda sequer levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo, ó Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos que este, ou seja, o publicano, desceu justificado para a sua casa, e não aquele, o fariseu. Porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Olha só, 2 homens, mesmo propósito, os 2 foram ao templo para orar. O bonzão, o fariseu, ele orava de si para si. Pensa numa oração que não chegava nem no teto. Era aquela oração rebuscada, daquelas palavras bem pensadas, aquelas palavras de rejeição, aquelas palavras de segregação, aquela palavra que se julgava melhor do que o outro, dizendo, não sou nem igual a esse aí. E o outro, de longe, a Bíblia diz que ele nem ousava levantar os olhos aos céus. Por quê? Porque no céu há um Deus que vê todas as coisas. Deus sabe, Deus conhece o coração. Ele baixava os olhos, ele baixava a cabeça e ele só batia a mão no peito. Ele dizia, ó Deus, sê propício, sê favorável, tem misericórdia da minha vida, sê gracioso comigo. Aí Jesus diz, qual dos 2 voltou para casa justificado? O arrogante? Aquele que segregava? Ou aquele que se humilhava diante do Senhor? Você entende? Muitas vezes a igreja está aí dessa maneira. Ela está segregando, ela está separando. E como que nós devemos viver? Nós devemos viver sem este moralismo legalista. Nós devemos viver sem isso. Por quê? A Bíblia diz no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, eu acho interessante essa colocação de Jesus durante o sermão da montanha, onde ele diz o seguinte, não julgueis para que não sejais julgados. Pois com o critério com que julgardes sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido vos medirão também. Ou seja, na maneira, escute isso aqui, é muito profundo. Da maneira como você trata o seu semelhante, você vai ser tratado um dia. A maneira como você mede, a maneira como você julga, será a maneira que você um dia vai ser julgado e tratado. Filho que despreza o pai, um dia vai ser desprezado. Filho que não honra a mãe, um dia vai ser desonrado também. Então a maneira como você quer ser tratado, trate as pessoas. Se quer receber amor, você tem que tratar as pessoas com amor. Se você quer receber respeito, você precisa tratar as pessoas com respeito primeiro. Por quê? A Bíblia ensina que aquilo que se planta, se colhe. E sempre se colhe de maneira centuplicada. Pode ter certeza disso. A colheita ela é sempre maior do que a semeadura. Então a semeadura, a gente precisa cuidar naquilo que a gente semeia. Jesus está dizendo, olha, não julgue. Se a pessoa entrar daquela maneira... Quer ver um exemplo? Não sei se eu tenho tempo para isso, mas... Certa vez eu estava pregando na igreja e entrou um senhor, um terno preto, uma gravatinha preta, uma camisa branca, ele entrou... E do início ao fim da pregação, esse homem chorava, mas chorava de chacoalhava o banco.
aonde ele estava. E eu terminei de pregar, assim que eu terminei de pregar, aquela pessoa correu para o altar e se jogou no altar. E eu comecei um diálogo com ele depois do culto. E eu disse, o que aconteceu, irmão querido? Diz ele, olha, eu estou indo para o Rio Grande do Sul, para a cidade de Novo Hamburgo, e tem uma conexão de ônibus aqui na rodoviária, e eu perguntei para o moço da rodoviária, onde é que tem uma igreja aqui perto? E ele indicou a igreja, a Casa do Pai, a Igreja do Nazareno, ele foi lá. Eu falei, o que aconteceu? Eu falei, pois olha, pastor, faz 7 anos que eu não entro numa igreja. Eu fui escorraçado da igreja. Eu falei, como assim? Ele eu fui criado numa cidade chamada Campo Grande. E logo disse para ele, eu conheço porque eu fui criado em Dourados, pertinho de Campo Grande. E ele disse, eu estava tomando uma tubaína. Não sei se você conhece esse refrigerante. Tubaína é a mesma garrafa de uma cerveja, mesma cor do refrigerante. E aquele senhor estava sentado à mesa de um bar tomando uma tubaína com seu amigo. E o pastor passou. E o pastor pegou e apontou o dedo e falou assim, a gente conversa. Ele falou, não, pastor, vem aí tomar com a gente. Vamos tomar uma tubaína. E o pastor no domingo vai e expõe aquela pessoa. E não deu chance para aquela pessoa argumentar, dizer que era uma tubaína que estavam tomando. E esse homem, naquele dia em que ele entra na igreja, ele se reconcilia com o Senhor. Eu encaminhei ele para a Igreja do Nazareno em Novo Hamburgo, foi cuidado e foi amado. O que eu estou querendo mostrar com isso? Que muitas vezes nós julgamos pela aparência. Nós segregamos a pessoa sem ao menos dar a chance daquela pessoa se pronunciar e explicar por que está vivendo daquela maneira. Lembra de Simão? Quando aquela mulher em Lucas capítulo 7, verso 39, aquela mulher chega com um vaso de alabastro e vai quebrar aos pés de Jesus e começa a chorar aos pés de Jesus e enxuga os pés de Jesus com seus cabelos. Lembra dessa história? Quando ela faz isso, Simão, aquele que recebera Jesus na sua casa, ele fala, se esse homem fosse profeta, ele saberia quem é essa mulher que está tocando nos seus pés. E então Jesus, conhecendo o seu coração dele, falou assim, ô camarada, eu entrei na tua casa, você nem sequer se dignou mandar lavar os meus pés. Eu entrei na sua casa e você nem sequer me deu um ósculo santo, um beijo no rosto. Essa mulher, desde que eu entrei aqui, ela não cessa de ungir os meus pés, de chorar aos meus pés, me preparando para a minha morte. Então muitas vezes o julgamento ele vem. A pessoa olha para a aparência e julga. E nós não queremos ser uma igreja dessa maneira, pelo menos não devemos. Nós queremos ser uma igreja sem legalismos, sem a imposição de regras. Se tiver que acontecer uma mudança, essa mudança vai acontecer de dentro para fora, porque a mudança de fora para dentro, imposta, ela não dura, ela não perdura. A mudança ela tem que ser operada pelo Espírito de Deus, de dentro para fora. Então, nossos relacionamentos, eles precisam ser baseados sempre no amor, sempre com mais tolerância, sempre com mais misericórdia. Tá bem? Deixo essa palavra para você e convido você para orarmos. Senhor amado, mais uma vez, ao final deste programa, eu oro, Deus, para que a tua graça, para que a tua bênção esteja sobre estas famílias. Eu oro, Deus, para que essa palavra, de alguma maneira, encontre guarida em cada coração que a recebe. Eu oro, Deus, para que o Senhor transforme a sociedade, para que o Senhor transforme a igreja num lugar onde as pessoas sintam prazer de estar por estar, onde as pessoas não são mais machucadas do que já são machucadas pela sociedade, onde as pessoas não são segregadas, mas elas são amadas e aceitas como um dia o Senhor Jesus aceitou as pessoas com as quais conviveu. Nosso modelo é Cristo e é para Ele que nós queremos continuar olhando. Abençoa as nossas vidas enquanto nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Valeu, gente boa. Obrigado pela audiência. Que Deus abençoe a sua casa e a sua família.